A traição sempre foi um problema na vida conjugal. Em todas as esferas da vida civil, a traição é um ato ilícito e punível mediante indenização por dano moral. Só que dentro da família, entre o casal, a traição é considerada pelos tribunais como mero dissabor. Ora, se é uma violação ao dever de fidelidade, minimamente deveria ser punida, ou até mesmo prevenida. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Lúcia Tina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse episódio do podcast Estado Civil Inteira, eu pretendo falar sobre as consequências da traição na vida conjugal sob o aspecto jurídico, para que a gente evite a normalização dessa conduta na nossa sociedade. Em todos os âmbitos da vida civil, a traição é considerada como um ato ilícito. Nas relações trabalhistas, se o empregado trai o patrão ou o patrão trai o empregado, aquilo vai ensejar uma ação indenizatória por danos morais, materiais. No âmbito do consumidor, se o consumidor trai uma loja ou a empresa trai o consumidor, aquilo também vai ensejar uma ação indenizatória por danos morais. No âmbito societário das empresas, se um sócio trai o outro, até cláusula contratual de punição daquele que traiu. E por que no âmbito familiar, a traição entre o casal é considerada pelos tribunais como mero dissabor? Não seja a indenização por danos morais. Por que é um ato comum da vida do casal se o dano é tão grande naquele que foi traído? Gente, a fidelidade é um dever legal. Inclusive, na reforma do Código Civil, vai permanecer na lei. Porque se é um mero dissabor a traição, então que retirasse a fidelidade como um dever. Mas é um dever que a sua violação não tem consequência jurídica. Então, para que a gente não continue normalizando esse ato ilícito que é a traição, eu quero trazer para vocês formas para que a gente possa se resguardar dessa dor da pessoa traída e se prevenir, inclusive. Então, o que é a traição? Eu quero fazer o desenho jurídico desse ato ilícito. Quando ela enseja uma indenização por dano moral? Vamos falar sobre isso? O que é um ato ilícito? É a violação de um dever legal. Se você viola um dever, você comete um ato ilícito. E se esse ato ilícito gera um resultado danoso, né, e você teve uma culpa, então você tem o nexo causal e isso é o esqueleto para que você tenha os requisitos de uma ação indenizatória por dano moral, se o dano for moral, e por dano material, se o dano for material. Agora a gente vai falar desse esqueleto da ação indenizatória no âmbito familiar. Muito bem, você tem a violação de um dever legal, que é a fidelidade. Esse dever entre os cônjuges está na lei e vai continuar sendo dever entre os cônjuges na reforma do Código Civil. Portanto, se você viola a fidelidade, você causa um dano emocional à pessoa traída, ao outro cônjuge, né? Você tem a culpa, porque você não faz aquilo sem querer, sem pensar, né? E você tem o nexo causal, portanto, você tem todos os requisitos para uma ação indenizatória por danos morais, mas os tribunais entendem que não cabe ação indenizatória, que isso já faz parte da vida 2. Ora, excepcionalmente, os tribunais aceitam o dano moral quando você tem uma exposição da traição na mídia, em grupos de WhatsApp. Então, nesse caso, aquela pessoa que traiu e expôs a traição, ela pode sim responder a uma ação indenizatória por dano moral, mas o dano não é da traição em si, é da divulgação da traição, porque a traição em si é considerada como um fato comum entre o casal,
nessa incoerência da lei manter o dever de fidelidade. Ora, se é dever a fidelidade, deveria ter uma consequência a sua violação, não é? Bom, eu quero falar sobre a traição especificamente contra mulheres em estado de vulnerabilidade. Tem sido cada vez mais comum a mídia divulgar mulheres gestantes traídas, mulheres que estão passando por tratamentos contra câncer ou tratamentos pesados de saúde e naquele momento que estão internadas precisando do apoio do marido, elas são traídas, né? A gente acabou de ver na mídia casos gravíssimos, né, que a mulher enfrenta esse dano e que, infelizmente, os tribunais continuam entendendo que não cabe ação indenizatória por dano moral, a não ser quando é exposto. No caso da cantora Isa, poderia até haver uma indenização pela exposição, mas não é sobre a exposição que eu estou falando, é sobre o ato de quem traiu. Então, eu quero pensar com vocês, porque eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, mas trazer a Lei Maria da Penha para o caso de traição contra mulheres em estado de vulnerabilidade, porque a própria lei define a violência psicológica enquadrando todos os sentimentos envolvidos. Eu vou tomar a liberdade até de ler o artigo da lei para vocês, que é o artigo 7º, inciso 2 da lei. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento e que vise degradar ou controlar suas ações. Gente, já deu, é um artigo enorme, tem muito mais, mas só o começo do artigo já fala que a traição contra mulheres em estado de vulnerabilidade é violência doméstica. E se for violência doméstica, cabe um boletim de ocorrência, cabe sim uma ação indenizatória por dano moral, porque é como se fosse um degrau a mais de uma traição contra uma mulher saudável, que para mim já ensejaria uma ação indenizatória por dano moral. E se for configurada como violência doméstica, a traição contra mulheres em estado de vulnerabilidade, tem uma consequência imediata, que é a perda da guarda compartilhada por aquele que traiu, porque ele estaria na posição de agressor na lei da Maria da Penha, e o agressor hoje, pela lei civil atual, ele perde a guarda compartilhada quando houver indícios da possibilidade da violência doméstica. Porque ainda tem uma questão, que é a partilha de bens daquela pessoa que traiu e ainda tem direito a dividir os bens quando é o regime da comunhão parcial. E quando existe uma união estável em que ninguém se manifestou sobre o regime de bens, é o regime da comunhão parcial que está em vigor. Então, muitas vezes você está convivendo com aquela pessoa em união estável, você não escolheu regime de bens nenhum, então a lei determina qual é, que é o regime da comunhão parcial. Aí essa pessoa te trai, todos os bens que você adquiriu naquele período, você tem que dar metade para essa pessoa que te traiu. Ou seja, além de não ter punição, tem benefícios. É isso que eu não me conformo. Inclusive, a reforma do Código Civil não trouxe uma mudança para isso, dizendo que o traidor perde a partilha de bens em caso de violação de um dever legal da fidelidade, ou alguma redução, ou alguma consequência, mas não, vai continuar como está. E nós aqui vamos trabalhar, vamos conversar, vamos debater para que exista alguma consequência jurídica. Até agora eu falei das formas punitivas da traição, porque eu acredito que ela seja sim um ato ilícito, conforme eu expliquei anteriormente. Só que nós temos um instrumento jurídico para prevenir a traição entre os cônjuges, entre os companheiros, entre marido e mulher. Temos isso e não usamos. No exterior, é muito comum
você usar o pacto nupcial. Agora, com a reforma, vai ser o pacto conjugal, o contrato de convivência. Você pode estabelecer cláusulas de prevenção da traição. Para isso, a gente vai ter que conversar sobre o que é traição. O que é traição? É um beijo? É um olhar? É uma troca de WhatsApp? Né? São as traições virtuais? Isso precisa estar amarrado dentro desse pacto, definir para o casal o que é a traição. Além disso, você pode estipular prazos de convivência e os valores de acordo com aquele tempo que você conviveu e se dedicou àquela pessoa. Por exemplo, se eu conviver com essa pessoa por 3 anos e ele me trair, a indenização é X. Se eu ficar 10 anos, aumenta o valor da indenização. Então eu posso pactuar, se eu ficar 20 anos, aumenta ainda mais. Eu posso inclusive colocar bens. Se ele me trair, eu fico com o imóvel que nós moramos. Então, enquanto o casal está bem, tudo isso é conversável, é pactuável. Muitos homens que eu já propus isso de clientes se negam. E aí eu já abro um alerta vermelho, né? Opa, não vou falar sobre traição nesse momento que a gente está bem. Então, vai falar quando? Então, a gente precisa normalizar, isso sim, normalizar as formas de prevenir a traição. Porque, veja, se a traição é um ato normalizado na nossa sociedade, os atos de prevenção da traição também deveriam ser. Porque assim é no exterior e a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre os pactos de prevenção da traição e as consequências jurídicas para que aquela pessoa traída tenha pelo menos alguma composição no seu dano. Porque a ideia da prevenção é você criar obstáculos para que aquela pessoa que agiria ilicitamente não haja, né? E aí você tem consequências que vão fazer com que aquela pessoa pense 2 vezes antes de agir. E é sobre isso que a gente está falando. Os pactos conjugais, os pactos de convivência, eles podem prevenir contra a traição e a gente precisa normalizar esse instituto. E aí, qual é a sua opinião sobre a traição? Você acha que deveria ter mais formas de punir, de se prevenir? É sobre isso que eu estou falando, porque hoje com a tecnologia, a traição está cada vez mais facilitada e eu acredito que os casais estão cada vez mais fragilizados dentro da estrutura da família. Então eu quero ouvir sua opinião, porque aqui a gente pode se acrescentar, se somar e quem sabe mudar alguns conceitos.